Continuando a nossa aula sobre otimização usando derivadas, na aula de hoje a gente vai falar do princípio de Fermat aplicado na reflexão da luz e aplicado também na refração da luz. Tá? O princípio de Fermat na ótica afirma que a luz viajando de um ponto para outro segue aquele caminho para o qual o tempo total no percurso, olha, observe bem isso, ó, o tempo total no percurso é mínimo. E aí a gente vai fazer as considerações. Em um meio uniforme, os caminhos de tempo mínimo e de menor distância vêm a ser iguais. Assim, a luz, se não obstruída, viaja em linha reta. É por isso que o nome é ótica geométrica, que toma a luz viajando em linha reta, como um raio, um feixe luminoso, um raio luminoso. Suponha que tenhamos uma fonte de luz, um espelho plano e um observador em um meio uniforme. Tá aqui, ó, nosso observador, tá observando aqui assim. Aí, esse observador, ele, por reflexão de um espelho, ele observa a luz emitida por uma vela. E segundo o princípio de Fermat, esse raio de luz, ele percorre o tempo mínimo. No meio uniforme, também a menor distância. Suponha que tenhamos, né, uma fonte de luz, um espelho plano e um observador em um meio uniforme. Se um raio de luz deixa a fonte, bate um espelho e vai até o observador, então sua trajetória consiste em dois segmentos de reta. Então tá aqui, ó. A até P é o primeiro segmento de reta, P até B é o segundo segmento de reta, conforme estamos vendo na figura. De acordo com o princípio de Fermat, a trajetória é tal que o tempo gasto no percurso é mínimo, ou como meio uniforme, a trajetória será tal que a distância total percorrida de A até P e de P até B será o menor possível. Supondo que o mínimo ocorre quando dt dx, a derivada do tempo em relação a x, sendo que x é essa distância dessa projeção aqui até P. Então esse x ele pode mudar. De que forma? Porque se podemos ter várias rotas, pode ter essa, pode ter essa, pode ter essa, pode ter diversas rotas, né? θ1 e θ2, esse ângulo normal, ou seja, está a 90 graus aqui em relação aqui é a normal, né? 90 graus em relação ao espelho, e o raio de luz ele está aberto no θ1 de um lado e θ2 no outro. Mostre que o raio de luz irá atingir o espelho em um ponto P, tal que o ângulo de incidência θ1 será igual ao ângulo de reflexão θ2. Então a gente vai mostrar isso. Bom, então entendeu aqui a situação. Nós temos um observador, ele observa por reflexão essa fonte. Está aqui o raio de luz, AP e PB são segmentos de reta. Essa altura aqui até aqui é B. Essa distância, porque o x ele pode variar, pode ser esse, pode ser 0, pode ser esse, pode ser esse, o x vai variar, tá? Então, essa é a nossa situação. Bom, então vamos estabelecer aqui as relações para poder calcular. O que a gente sabe é que o tempo tem que ser mínimo, logo a derivada do tempo em relação à posição do x, que pode variar, sendo qualquer posição dessa aqui, isso tem que ser igual a zero. O que é esse tempo? É a função tempo em relação a x. A gente vai ter que estabelecer, vai ter que achar essa função tempo em relação a x. Então a gente vai trabalhar a partir dos diversos triângulos retângulos que vão aparecer aqui. Por exemplo, aqui B, Q, P, A, R, P. E aqui eu tenho cateto, que é o x, que é a posição x. E aqui eu vou chamar de D2, que é a hipotenusa na parte da reflexão. E aqui na parte da incidência, vou chamar de D1, porque é o θ1. Bom, o que dá para a gente perceber aqui? Se a gente passar uma paralela aqui assim, pelo teorema alternos internos, a gente pode mostrar que aqui vale θ2. Mas se você não quiser, você também pode perceber o seguinte, ó, x aqui vale x, tá? Valeria trabalhar com esse triângulo ou com esse, tanto faz. Aqui é a mesma coisa, θ1, aqui também vai valer θ1, porque aqui, ó, paralela, paralela,
esse ângulo vai ser igual a esse pela ótica geométrica, pela geometria. Tudo bem? Bom, outra coisa, como são retângulos, a gente pode ter senos, cossenos, tangentes. Nesse caso, eu posso, por exemplo, mostrar esse pedacinho aqui vai ser o quê? Se isso aqui é x, esse pedaço vai ser esse tamanho c total menos x, ó. C menos x. Então, por exemplo, eu posso estabelecer que seno de θ1 vai ser c menos x sobre d1, tá? E que seno de θ2 vai ser x sobre d2. Por exemplo, eu posso estabelecer essa relação, certo? Posso também dizer que d1 na hipotenusa, d1 e d2, então d1 ao quadrado vai ser c menos x ao quadrado, que é o cateto oposto ao θ1 aqui, mais a ao quadrado, por exemplo. E, analogamente, d2 ao quadrado vai ser quem? Vai ser x ao quadrado mais b ao quadrado. X ao quadrado mais b ao quadrado. Certo? Então, eu tenho d1 aqui, d1 aqui, d1 aqui, d1 aqui. Eu posso tirar aqui o nosso d1 como sendo c menos x ao quadrado mais a ao quadrado, isso elevado a meio, né? Porque essa raiz aqui eu passo para cá e raiz é meio. Deixar assim porque fica melhor para a hora de derivar. E aqui vai ter d2, então vai ser x mais b, x ao quadrado mais b ao quadrado elevado também a meio. Isso daqui, ó, se você observar, eu posso substituir aqui, tá? Então, por exemplo, vou pegar aqui o 2, aí pegando 1 e 2, de 1 e 2, nós temos que seno de θ1 vai ser c menos x d1. Então, vai aqui, ó. Vai ser esse negócio todinho aqui. C menos x ao quadrado mais a ao quadrado, tudo isso elevado a meio. E seno de θ2 vai ser que x sobre d2. X, quem é o d2, está aqui, ó. X ao quadrado mais b ao quadrado, isso elevado a meio. Então, nós temos aqui de 3. Bom, vamos separar aqui. Vamos começar o 4 aqui para economizar nosso espaço. Agora, eu tenho o seguinte, que quem é o tempo? Tempo é a soma do tempo 1, que é o tempo do raio que incide, mais o tempo 2, que é o tempo do raio que reflete, T2. E você deve lembrar que V igual a D sobre T, logo T igual a D sobre V, certo? Daí eu posso substituir o seguinte, T vai ser igual a distância 1, velocidade 1, mais distância 2, velocidade 2, certo? Eu tenho D1 e D2, e V1 e V2 é interessante, porque como é um meio homogêneo, uniforme, V1 igual a V2, que igual a um valor V, por exemplo, no ar, né, no vácuo. V1 igual a V2, que é um valor V qualquer. Então eu posso fazer o seguinte, ó, T é igual a D1 sobre V mais D2 sobre V. Colocando esse 1 sobre V em evidência, vai ficar D1 mais D2. Ou, se você quiser fazer a soma aqui, olha, D1 mais D2 sobre V, o V vem para fora do parênteses. D1 a gente já sabe, certo? Podemos deixar em função de x. Por quê, professor? Porque eu preciso achar o t em função de x e derivar em relação a x igual a zero. A partir daí a gente vai chegar nas nossas conclusões. E guarde essa informação aqui que a gente vai utilizar. Tá? A gente vai utilizar essa informação. Beleza? Então vamos lá. Aqui então vamos fazer o seguinte. T é igual. Quem é o D1? A gente já sabe quem é o D1. Tá aqui, ó. É isso aqui. Aqui meio. C menos x, isso ao quadrado, mais a ao quadrado. Tudo isso elevado a meio. Certo? Sobre V. Ou sobre A. Aqui vamos colocar 1 sobre V, né? Tá aqui, 1 sobre V. Isso é o D1. Não precisa nem desse embaixo aqui. Desnecessário. Vamos arrumar. Paguei aqui errado. C menos x. Aqui, fechou.
Quem é o D2? D2 está aqui, ó. X ao quadrado mais B ao quadrado elevado a meio. Bom, tá tudo isso aqui multiplicado 1 sobre V. Derivando isso aqui igualando a zero, eu vou pegar o dt dx igualar a zero. Então vai ser a derivada disso. Então a derivada disso, ó, 1 sobre V, esse é constante, fica aqui fora. E vamos derivar essa parte aqui de dentro. Então vamos derivar isso daqui, depois isso. Tá? Derivando, então o que, é que vai acontecer aqui? Como isso aqui é uma função composta, vai ser regra da cadeia. Então eu derivo isso como se fosse simples, né? Seria um u elevado a meio, fica meio u elevado a 1 menos meio, ou seja, o 1 menos meio dá menos meio. Então vai ficar toda essa expressão que eu chamaria de u, ela fica, volta, né? Repete, c menos x ao quadrado mais a ao quadrado, isso elevado a menos meio, né? Porque fica 1 menos meio dá menos meio. Vezes, aí deriva a parte de dentro. Como isso aqui é constante, dá zero, e aqui de novo é uma função composta. Então fica 2c menos x vezes a derivada de c menos x, que dá menos 1. Que é regra da cadeia, link dentro de link. Então fica 2c menos x, derivada disso aqui de dentro de c dá zero, aqui vai dar menos 1. Então é tudo isso, tá? Link dentro de link aqui. Terminamos aqui essa parte, tá? Aqui eu podia chamar de v, né? Mesma coisa. Só que aqui vai ser mais simples até. Isso aqui permanece, fica v elevado a meio, dá meio, que multiplica v 1 menos meio, ou meio menos 1, dá menos meio. Então fica x ao quadrado mais b ao quadrado elevado a menos meio, vezes a derivada de dentro, que aí isso aqui dá zero, isso aqui dá 2x. Pronto. Então tudo isso aqui. Bom, então essa expressão aqui é a nossa expressão que a gente pode simplificar aqui, ó. Tá multiplicando 2 dividido por 2. Aqui dá menos 1, vai ficar negativo aqui na frente. 2 dividido por 2. Então vai ficar, ó, c menos x negativo sobre isso, porque aqui não é negativo, então vai lá para o denominador, tornando isso aqui positivo, né? Raiz dessa parte. Aqui, ó, o x sobre essa expressão, x ao quadrado mais b ao quadrado, torna isso aqui positivo. Tudo isso daqui, vamos arrumar, dt dx igual a 1 sobre v, arrumando esse Coca-Cola toda aqui assim, o que, é que vai acontecer? Isso aqui vai ficar, né, menos c menos x, e isso aqui embaixo, c menos x ao quadrado, c menos x ao quadrado mais a ao quadrado, tudo isso elevado a meio, agora positivo, já que veio aqui para o denominador. Tá? Então fica esse menos aqui. Esse menos vai ser importante. Bom, aí aqui o outro, mais, ficou só o x ao quadrado mais b ao quadrado, tudo isso elevado agora a meio positivo. Tudo isso agora eu preciso igualar a zero. Então, essa parte aqui não vai dar zero. O que, que vai dar zero? Vai dar zero só essa parte. Para que essa parte dê zero, esse termo precisa ser igual a esse termo. Tá? Aqui, ó, menos uma coisa mais uma coisa. E para isso ser zero, é preciso que eles sejam iguais. Aqui tinha que ser A e aqui tem que ser A. Tá? Então a gente pode se igualando se dt dx igual a zero, então esse termo aqui precisa ser igual a esse em módulo, tá? Porque aí já está negativo aqui, ó. Ou você pode pensar o seguinte, pense nesse termo aqui como se fosse um u e nesse termo aqui como se fosse um v, tá? Então vou deixar mais simples, ó. V não, um w, tá? Então, ó, 1 sobre v, no lugar daquilo tudo eu vou colocar u, então fica menos u mais w igual a zero. Então eu simplifiquei para você ter uma visão melhor. Ora, esse aqui multiplica, dá zero. Então, menos u mais w igual a zero. Menos u vai lá, né? W igual a u. Entendeu? Então, isso aqui é u. Ó. U é essa parte aqui sem o sinal. E w é essa parte aqui. Então, essa parte aqui tem que ser igual a essa para que dt dx seja igual a zero. Logo,
C menos x, tá? Não precisa nem colocar o parênteses, pode tirar, já não tem mais o negativo aqui, porque a gente já viu que é igual. C menos x, tudo isso ao quadrado mais a ao quadrado, tudo isso elevado a meio ou raiz, né? Isso tem que ser igual a x sobre x ao quadrado mais b ao quadrado elevado a meio positivo. Tá lembrando de onde é essa expressão? A gente fez aqui, ó. Seno de θ1 quem é? C menos x ao quadrado mais a ao quadrado elevado a meio. Seno de θ2 ao quadrado é x ao quadrado mais b ao quadrado elevado a meio. Então eu vou substituir por seno de θ1 e seno de θ2. Por que, Ricardo? Ora, isso aqui implica então que seno de θ1 é igual a seno de θ2. Tá? Deixar separadinho aqui. Se seno de θ1 é igual a seno de θ2, só pode ser o caso em que θ1 igual a θ2. Ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, né? Ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Esse ângulo é igual a esse na reflexão. Então aqui a gente demonstra, a partir do princípio de Fermat e usando derivada, ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. Então vamos continuar aqui o princípio de Fermat, que também explica por que um raio de luz que passa entre ar e água se inclina, que a gente chama isso de refração. Então eu tenho aqui uma fonte, ela emite um raio de luz, vamos dizer que esse, é claro, ela não emite só o raio de luz, mas ela emite um feixe de luz. A gente vai estudar apenas a trajetória de um raio de luz, e isso aí pode se estender para todos os outros. E aqui eu tenho a reta normal, que ela está a 90 graus da superfície que separa, né, os dois meios, o meio 1 e o meio 2, pode ser, no nosso caso aqui, ar e água, contanto que passe o raio de modo uniforme, que a velocidade seja constante, né? Neste meio V1 aqui, neste meio V2, né? Velocidade no meio 1, velocidade no meio 2. Sabe-se que a luz viaja, hoje em dia, né, a uma velocidade constante em um meio uniforme, porém, mais vagarosamente em um meio mais denso, como a água, do que em um meio menos denso, como o ar. Consequentemente, o percurso de tempo de menor tempo entre A e B, né, você tem de A até B, não é necessariamente uma linha reta. Porque eu soltar uma linha reta, será que ele vai sair reto aqui para chegar em B? Ou ele poderia vir por aqui e vir para cá? Ou poderia vir para cá e voltar aqui? Ou vir reto, por exemplo, chegar aqui assim e vir reto. Você pode comparar isso com uma pessoa numa areia, ela corre e depois ela nada. É análogo, tá? A gente resolve de modo análogo essa situação. Então pode ter diversos trajetos. Bom, na lei de refração, a gente percebe o seguinte, que a trajetória ela vai se dar de tal forma que vai ter essa proporcionalidade aqui, em que o seno do ângulo de incidência é igual ao seno sobre a velocidade do meio 1, onde está a incidência, é igual, ou melhor, é proporcional ao seno do ângulo de refração dividido pela velocidade no meio de onde ocorre a refração. Então, o que a gente vai mostrar? Analogamente, como a gente fez na reflexão, a gente vai mostrar isso. Se na reflexão o ângulo de incidência é igual ao de reflexão, existe essa proporcionalidade aqui na refração, que também é chamado lei de refração de Snell, ou de Snell-Descartes também, tá? Que foram cientistas, filósofos, pensadores que discutiram sobre isso. V1 é a velocidade da luz no primeiro meio, V2 é a velocidade da luz no segundo, θ1 e θ2 são os ângulos mostrados, né? Chama isso de ângulo de incidência e ângulo de refração. A gente vai utilizar mais uma vez o princípio do tempo mínimo, encontrando t em relação a x e igualando a zero, sendo que x é essa distância aqui desse ponto onde a gente projeta A
até o ponto aqui onde a normal toca a superfície, é o x. A gente já sabe que esse aqui é essa c até aqui, né? C menos x, que é essa distância daqui até aqui é c menos x. E a gente vai começar a calcular, muito semelhante à reflexão, só que agora não é igual, mas é proporcional, tá? Pode haver igualdade em alguns casos, mas é proporcional. Então vamos aqui começar a mexer. Então, o que a gente tem que saber? Aqui é a distância 1, aqui é a distância 2. Neste meio move-se a velocidade v1, neste meio há uma outra velocidade, sendo que v1 é diferente de v2. Se fossem iguais, seria linha reta, ou como na reflexão, né? Seria uma linha reta. Mas é diferente, então não vai ocorrer aquela mesma situação. Mais uma vez temos aqui triângulos retângulos. A gente vai usar essa ideia de triângulo retângulo. E sabemos que D1 vai ser, que neste caso aqui, ó, vai ser A ao quadrado, daqui até aqui, mais X ao quadrado, e isso é elevado a meio. Mesmo processo, né? Eu tenho aqui um triângulo retângulo, aqui é a hipotenusa, cateto, cateto. Você já viu isso antes. D2 vai acontecer muito semelhante, não é isso? Tá aqui, ó. D2 vai ser esse triângulo aqui. Então aqui é C, é esse tamanho C menos X, C menos X ao quadrado, mais B ao quadrado, tudo isso elevado a meio. Então essa aqui é aquela relação que a gente teve. Sendo que vamos usar, como a gente já sabe que vai usar seno, vamos usar o seno, tá? Θ1 aqui vale θ1, então seno de θ1 vai ser x dividido por D1. Seno de θ1 vai ser x dividido por D1. Está aqui o D1. Logo, seno de θ1 vai ser x sobre, está aqui o D1. A ao quadrado mais x ao quadrado elevado a meio. Analogamente, seno de θ2 vai ser x. Aliás, θ2 está aqui, θ2 está aqui, é esse tamanhozinho aqui, c menos x sobre D2. Logo, eu vou usar esse espaço aqui como é grande, vai ficar c menos x, seno de θ2 vai ser igual a c menos x ao quadrado, mais b ao quadrado, tudo isso elevado a meio, certo? Então, vamos guardar essa relação e vamos continuar aqui. T é igual a T1 mais T2, lembrando que V é D dividido por T, logo T é D dividido por V. T vai ser D1 V1 mais D2 V2, certo? Agora, a gente não pode fazer igual antes, né? Porque era igual, aqui não é igual. V1 é diferente de V2. Vamos substituir então, T é igual D1, né? Quem é o D1? Tá aqui tá aqui o D1. A ao quadrado mais x ao quadrado elevado a meio, mais o D2. D2 está aqui o nosso D2. C menos x ao quadrado mais b ao quadrado, tudo isso elevado a meio sobre V2. Então, T vale isso. Se eu derivar isso em relação a x, V é constante, V2 é constante, então não há problema. Então, fazendo dt dx, o que a gente vai ter? A gente vai derivar isso aqui e isso aqui. Vai derivar essa parte, vai derivar essa parte. V1 é constante, vai lá para fora. Então, vai ficar 1 sobre V1 d dx de a ao quadrado mais x ao quadrado, tudo isso elevado a meio, tá? Aqui vai ficar 1 sobre V2 d dx, que o x ele pode variar, por isso que a gente está procurando qual é o melhor caminho, no caso é o tempo mínimo, c menos x ao quadrado mais b ao quadrado, tudo isso elevado a meio. Repara que muito parecido, só vai ter uma pequena mudança lá no finalzinho, tá? Vai ser essa derivada, a gente já viu como é que faz, vai ser essa derivada, a gente já viu como é que faz. Aí vamos aqui para trás um pouquinho, porque esse negócio vai dar uma expandida.
d dt vai ser 1 sobre V1, aí vai ficar, ó, isso aqui, a gente trata como se fosse um U elevado a meio, vai ficar meio de U elevado a 1 menos meio, ou seja, meio disso mais x quadrado, 1 menos meio dá menos meio, aí vai lá para baixo para o denominador. Vezes derivada daqui de dentro, U', né? Derivada de A é constante, então dá 0. Derivada de x dá 2x, então vai ficar 2x. Tá? Vai ficar isso aqui. Beleza. Vamos com calma agora para o próximo. 1 sobre V2 que vai multiplicar. Agora a gente vai derivar isso daqui. Chamando isso aqui de V, ó. V elevado a meio. Então é meio V elevado a 1 menos meio. Né? Ou então essa expressão elevada a 1 menos meio. C menos x ao quadrado mais b ao quadrado dá 1 menos meio, dá menos meio. Tá? Vezes derivada daqui de dentro. Aqui dá 0, aí vai ser a derivada disso, que ainda é em cadeia, né? Dá 2c menos x. 2c menos x. E a derivada daqui de dentro agora dá 0, dá menos 1. Tá? Se você está em dúvida desse aqui, faça passo a passo até você compreender o que está acontecendo nessa derivação em cadeia, né? Derivação em cadeia é aquele link lá que vai uma função constante se conectando com a outra na regra da cadeia. Tá bom? Então vai ficar tudo isso aqui, ó. Meio, isso, menos 1. Aí agora sim, fechou a derivação. Agora vamos simplificar o que dá para simplificar, ó. 2 dividido por 2. 2 dividido por 2, aqui ó, lembra que tem um negativozinho, esse negativo aqui é importante, quando a gente igualar a zero, um termo se iguala a outro. Vamos arrumar agora, então vai ficar dt dx vai ficar 1 sobre V1, esse aqui multiplica aqui, e esse aqui multiplica aqui, tá? Que multiplica x, aí vai para baixo, né? A ao quadrado mais x ao quadrado elevado a meio. Você já viu que esse aqui a gente já sabe o que é, né? Já vai mostrar. Mais 1 sobre V2. Aí vamos arrumar aqui. Só que aqui vai ficar negativo, porque esse menos aqui, menos 1, vai ficar menos aqui, né? A gente pode jogar para fora do parênteses. Aí vai ficar c menos x. Tudo isso aqui, ó, c menos x ao quadrado mais b ao quadrado elevado a meio, agora positivo, que foi para o denominador, e está aqui. E a gente já viu essa expressão, está aqui. Seno de θ1, seno de θ2. Então, x sobre a ao quadrado mais x ao quadrado é o θ1, e c menos x sobre tudo isso é o θ2. Então, esse daqui vai ficar dt dx igualando isso aqui, ó, deixar aqui. Seno de θ1, seno de θ2. dt dx vai ficar seno de θ1 sobre V1 menos seno de θ2 sobre V2. Como dt dx é igual a 0, então você já sabe que seno de θ1 V1 menos seno de θ2 V2 é igual a 0. Então, seno de θ1 V1 é igual a seno de θ2 V2, como queríamos demonstrar a lei de Snell, ou a lei da refração, ou de lei de Snell-Descartes, né? Existe uma proporcionalidade no seno do ângulo de incidência sobre a velocidade no meio de incidência da luz, né? É proporcional ao seno do ângulo de refração sobre a velocidade no meio de refração. Essa é a nossa lei de refração de Snell, ou como alguns gostam, Snell-Descartes. Snell-Descartes. O filósofo Descartes, ele mexeu com isso. Na verdade, mexeram com muita coisa. Tá bom? Então é isso. A gente queria demonstrar essas duas leis da ótica. Eu espero que você tenha entendido. Caso não tenha entendido, tente refazer todo o cálculo, porque aí você vai conseguir ver as nuances, como é que demonstra. Eu acho importante que, se você é aluno de física, que você aprenda a deduzir isso, né? Que isso é uma coisa... Talvez você não faça isso no ensino médio, de repente, alguma oportunidade aí, mas
pode te ajudar, tá bom? Então, a aplicação da otimização, a derivada, quando igualada a zero, para achar o tempo mínimo e aí mostrar a lei de reflexão e a lei de refração. Ok? Então, até a próxima aula.